Tiradentes, localizada a 200 quilômetros de Belo Horizonte, ainda preserva sua arquitetura da era colonial. Dona de um dos acervos mais expressivos do barroco mineiro, a cidade vive hoje exclusivamente do turismo. Em 1718, a cidade histórica, na época Arraial Velho, se torna Vila de São José del Rei. Em 1889, foi rebatizada com o nome do maior herói nacional, Tiradentes. Mas quem foi Tiradentes? Sei que foi uma pessoa muito famosa, um dentista, não foi? Da época, que foi enforcado, o corpo foi esquartejado. Parece Jesus Cristo. Barbudo, cabeludo. Foi um dos líderes da Inconfidência Mineira. Que ajudou na independência de Minas Gerais. Participou da Inconfidência Mineira, mas eu não sei mais nada. O Tiradentes foi um líder popular. Ele foi responsável pelo movimento da Inconfidência Mineira. Joaquim José da Silva Xavier, alferes de Cavalaria Real de Minas Gerais, participou de um dos movimentos conspiratórios mais significativos da história do Brasil, a Inconfidência Mineira. Sentenciado à morte, Tiradentes foi enforcado e esquartejado no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. Seu corpo, fragmentado, foi espalhado pela região de Vila Rica, hoje Ouro Preto. A condenação servia de exemplo a quem ousasse desafiar a coroa portuguesa. Após a execução, Tiradentes passa 100 anos esquecido, até que grupos políticos e outros setores da sociedade resgatam sua imagem para usá-la como símbolo de diferentes ideais. Surgem então as diversas faces de Tiradentes. Tiradentes nasceu na fazenda do Pombal, em São João del Rei, no ano de 1746. Órfão de mãe aos 9 anos e de pai aos 11, ainda criança foi morar com o tio e padrinho Sebastião Ferreira Leitão, um cirurgião dentista que possuía lavra de minérios. E é com ele que Tiradentes aprende algumas técnicas odontológicas que lhe valem um apelido. Trabalhou como viajante comercial até se alistar como alferes no Regimento de Cavalaria de Minas Gerais, cargo equivalente à segunda tenência. A realização de projetos urbanos, como a canalização das águas do rio Andaraí para abastecer a cidade do Rio de Janeiro, revela também um certo talento para a engenharia. O alferes ainda tinha conhecimentos de mineralogia e sabia lavrar, polir e fazer joias. Documentos de época apontam em Tiradentes traços de um homem arrojado e empreendedor. Escrevia bem e cultivava o hábito da leitura. Tinha interesse pela Revolução Americana e admirava o iluminismo. Quanto à aparência física, poucos registros descrevem sua fisionomia. Há apenas um depoimento do inconfidente Alvarenga Peixoto, registrado nos autos da devassa, que se referiu ao alferes como sendo um oficial feio e espantado. Em meados do século XIX, a sociedade civil brasileira começa a se organizar. Clubes e jornais são criados para defender a causa abolicionista e a substituição do império por uma república. Integrantes deste movimento tomam a imagem do Mártir como referência ideológica, contrapondo-se aos monarquistas que resgatavam a memória de Dom Pedro I. Tiradentes ressurge com a face de um homem que lutou pela liberdade de um povo. A República no Brasil, nos primeiros momentos, ela precisou ter um substitutivo laico para uma função que até então a Igreja realizava muito bem, que é essa ideia de representar figuras nas quais as pessoas se espelhem como exemplos. Em 1880, crescem a propaganda republicana e a campanha abolicionista. Um grupo de republicanos positivistas vira peça importante e influente na construção do imaginário popular. Desde então, cada aniversário de morte é celebrado por organizações voltadas ao movimento republicano, até que em 1889, finalmente a República é proclamada. A partir daí, 21 de abril, dia da morte de Tiradentes, é decretado feriado em todo o Brasil, e o culto a ele se estende pelas diversas facções da nova ordem. Joaquim José da Silva Xavier
é oficializado como herói nacional. Surgem diversas representações artísticas do alferes. Pinturas, estátuas, gravuras e até literatura contribuíram para a popularização do mito. A falta de documentos biográficos e a inexistência de retratações de época permitem aos artistas a liberdade para recriá-lo. Mas poucos fugiram da tentação de representá-lo com longas barbas e vestido por um camisolão branco com uma corda no pescoço. A comparação com Cristo é inevitável. É absolutamente improvável que Tiradentes tivesse usado barba em qualquer momento de sua vida, inclusive durante o cárcere e menos ainda no momento da execução. É absolutamente improvável que ele tivesse aquela aparência que em geral nos vem à memória quando a gente lembra dele, mas isso foi sendo construído pela iconografia, né? Quer dizer, as pinturas, as imagens, os desenhos vão cristalizando essa figura e ela acaba sendo uma referência no imaginário nacional. O mais próximo que as pesquisas podem indicar é uma imagem que foi pintada pelo José Walsh Rodrigues em 1949, salvo engano, em que ele aparece como um oficial de tropa paga, barbeado, sem bigode, cabelo bem arrumado, com uniforme, como era descrito na época. Então é uma imagem provável. Diversos setores da sociedade aderiram à memória de Tiradentes. Em 1936, Getúlio Vargas traz de Lisboa as ossadas de alguns inconfidentes que vão ocupar uma sala na antiga Casa de Câmara e Cadeia de Ouro Preto, o atual Museu da Inconfidência Mineira. Em 1946, o então presidente general Eurico Gaspar Dutra escolhe para a comemoração do Dia das Polícias Civil e Militar o dia 21 de abril. Em 64, o general Humberto de Alencar Castelo Branco, ao assumir a presidência da junta que implantou o regime militar no Brasil, transforma Tiradentes em patrono da nação brasileira e obriga a colocação da imagem do herói em todas as repartições públicas. Tiradentes é um dos personagens mais benquistos, digamos assim, pelo poder, né? Na época do golpe militar, o civismo dele, o fato dele ter sido um militar, era apresentado como sendo uma justificativa da importância dos militares na política. Agora ele sempre está sendo retomado. Por exemplo, o Juscelino Kubitschek, quando inaugurou Brasília, não por acaso escolheu o 21 de abril, achou que aquele era o dia para marcar. E lançou várias falas dizendo que aquele era o sonho dos inconfidentes que estava se realizando, porque tinha aquela ideia de mudar a capital. Os primeiros relatos históricos sobre Tiradentes e a Inconfidência Mineira surgem durante a crise do Segundo Reinado. Neles, o alferes é descrito como rebelde e ingênuo e a Inconfidência é limitada a uma aspiração regional que não chegou a tomar corpo. Esses registros fizeram com que gerações e gerações aprendessem uma versão da história identificada com os valores do Império Português. A historiografia está sempre trazendo coisas desse tipo, sobretudo a historiografia que se remete ao século XIX, início do XX, porque ela é, de alguma forma, uma historiografia encomendada, né? É uma historiografia tradicional por causa disso. Também pelo modo como se analisa as fontes. Nesse momento, as fontes históricas, que são instrumentos de interpretação desses historiadores, elas não são questionadas nas suas entrelinhas. Elas são incorporadas ao discurso dos historiadores, o que faz com que esses historiadores tomem para si esses relatos, então reconstruam de alguma forma a história. Após a proclamação da República, os historiadores começam a apresentar uma versão mais nacionalista da história. Atualmente, o ensino médio brasileiro trabalha com livros didáticos que exaltam Tiradentes como mito e herói de um movimento que buscava a independência do Brasil. A figura do Tiradentes é vista como a figura tradicional do herói brasileiro, do líder da Inconfidência, tá? E da participação dele no movimento, das influências. Então, é a imagem tradicional que a história brasileira passou de Tiradentes herói. Tá? Sempre surgem algumas contestações, né? Alguns alunos, pouquíssimos alunos que às vezes apresentam algum argumento, que falam que
não foi bem assim, que o Tiradentes não foi essa figura, que isso aí foi criado. Mas, então eu dou liberdade para eles de poderem pesquisar, de poderem aprofundar nessa ideia deles e tudo, mas a minha opinião para a maioria dos alunos e aqui a escola passa, que eu passo, é com o Tiradentes como um herói. A utilização de mito e herói no ensino da história é uma coisa que acontece não só no Brasil, como uma coisa que também acontece internacionalmente. E isso é um reflexo de uma historiografia positivista do século XIX, que permitia que se valorizasse os eleitos, que se valorizasse os grandes personagens, e eram esses personagens que eram discutidos na história e na historiografia, e em consequência disso, o ensino da história também passa a ser um ensino que trata de mito, de herói, dos grandes fatos e das coisas que valorizam aquele determinado país. E os professores ainda estão submetidos aos sumários dos livros didáticos, ainda ficam trabalhando com aquelas cartilhas e reproduzindo aqueles textos, que são textos antigos, velhos e estereotipados, que são estereotipados não só com relação a heróis, mas com relação ao papel masculino e feminino dentro da própria sociedade. São imagens que são passadas e que deturpam exatamente uma realidade histórica. A jornalista e advogada Isolde Helena Brans é autora da mais recente polêmica que se levanta a respeito do papel desempenhado por Tiradentes na história da Inconfidência. Em 1993, quando esteve em Portugal para concluir uma pesquisa sobre os profetas de Aleijadinho, um conjunto de esculturas assentadas na cidade de Congonhas, Isolde encontrou documentos que podem comprovar uma viagem até agora desconhecida de Tiradentes à Europa em setembro de 1787. Eu estive pela primeira vez em Lisboa, onde no Arquivo Histórico Ultramarino eu acabei localizando alguns documentos que podem ser considerados inéditos, inclusive da presença de Tiradentes em Lisboa no ano de 1787. Esse primeiro documento está contido no livro de posta, ou seja, no livro de portaria do Palácio Real, em Lisboa, onde no dia 4 de setembro aparece o nome de Joaquim José da Silva Xavier pedindo licença por um ano. Logo a seguir, e ainda na mesma data, o mesmo escrivão que estava de plantão na portaria redigiu uma petição de Tiradentes, endereçado à Dona Maria I, e que começa exatamente assim: diz Joaquim José da Silva Xavier, alferes da cavalaria em Minas Gerais, portanto não pode se tratar de um homônimo. Segundo a pesquisadora, Tiradentes teria levado documentos com informações sobre a existência de um movimento com inspirações libertárias no então Brasil Colônia. A intenção seria conseguir apoio à causa mineira junto ao embaixador americano na França, Thomas Jefferson, que depois veio a se tornar presidente dos Estados Unidos. Os Inconfidentes, que estudavam na Europa, liderados por José Álvares Maciel, se comunicavam com Jefferson por meio de cartas assinadas com o codinome Vendec, conforme atestam os documentos localizados por Isolde. O estadista americano teria aceitado participar do levante, fornecendo navios e homens. Em troca, o futuro governo dos Inconfidentes se comprometia em comprar bacalhau e trigo dos Estados Unidos. De acordo com Isolde, os documentos encontrados em Portugal comprovam que Tiradentes ficou responsável por atender às primeiras exigências do embaixador americano. Isso terá acontecido em outubro ou novembro de 1787. E ao final de novembro, ou ainda em dezembro, no máximo em janeiro de 1788, Tiradentes deu entrada em mais 2 pedidos à Dona Maria I, sendo que o principal deles, ele pede autorização
para construir um armazém para recolher trigo entre a Ponte da Alfândega e o Trapiche da Lapa, portanto, em área portuária do Rio de Janeiro. Então, com esse documento se verifica que é ele, além de ser o interlocutor de Jefferson, ele é o realizador mesmo, o agilizador do cumprimento dessa condição básica. Isolde apresentou a tese em congresso aos conterrâneos de Jefferson nos Estados Unidos. No Brasil, terra de Tiradentes, a tese da jornalista foi encarada com descrença nos meios acadêmicos. Eu conheço a tese da Isolde, eu já conversei com ela. Há uma série de evidências que ela apresenta, eu a reconheço como uma pessoa extremamente séria, mas eu acho que o que ela apresenta ainda é muito frágil, ainda não dá aquilo que me pareceria fundamental para acreditar nessa provável ida dele a Portugal. Não sei se com os elementos novos que ela eventualmente venha a descobrir, isso vai ser possível demonstrar. Eu até espero que ela consiga. Só isso também não muda tanto assim a história do movimento, né? Se conseguisse provar que foi ele que fez o contato com Thomas Jefferson, aí sim talvez fosse uma coisa mais substantiva, muito mais importante, né? Mas também isso é extremamente difícil. Quem sabe, né? A história se reescreve permanentemente, a história está permanentemente sendo refeita.